Salve, salve galera, eu sou o Rudney. Eu sou o Pedro. Meu, tamo junto aqui, tamo aqui na Saraiva, vamos colher. Saraiva, agora sim. Vamos colher uma entrevista com o Celso Zelt, o criador, o cara que escreveu o livro do gigante Cássio Pedrão. O livro do gigante, ele vai vir aqui hoje falar com a gente, só que o Cássio não vai poder vir. Por quê, Rudney? Porque ele tá de férias, né? Tá lá, Merece. Tá curtindo a praia, merecedor de tudo, né? Porque ele tem uma grande história, mas futuramente terá o lançamento com ele. A gente já sabe Espere. quando vai ser e onde vai ser, mas espere. a gente ainda não pode falar, demorou? Mas assim que a gente souber, a gente vai passar pra vocês e a gente vai estar lá fazendo essa cobertura assim. Aguenta um pouquinho aí, vem com a gente. E vem pro Reis da Raça, vamos! Muito bom dia a todos, estamos aqui hoje com o Celso Zelt. Bom dia, Celso. Bom Como dia. é que você tá? Tudo bem, e você? Eu estou bem, graças a Deus. A gente tá aqui para falar sobre isso aqui, ó. O livro do Cássio, a trajetória do maior goleiro da história do Corinthians. Primeira vez que eu vejo o livro aqui na mão de vocês, sabia? Ó que maravilha aí, Tinha tá vendo? visto o livro Exclusividade. impresso, não. Muito legal. Antes disso, né, Celso Zelt está com 51 anos, é isso? Ainda. Até Ainda. fevereiro. Até fevereiro. Até 27 de fevereiro, né? Isso. É de 68, é igual meu pai, cara. E tá completando 30 anos de profissão, é isso mesmo? É mesmo, hein? Você lembrou bem. Eu 30 não anos de lembrava profissão. Me formei em 89, comecei em 90. Exatamente. Você escreveu para Placar, Quatro Rodas, Notícias Populares, Futebol Expresso. E a minha pergunta é, você imaginou que quando você começou no jornalismo, você estaria no futuro escrevendo um livro da história do maior goleiro do Corinthians? Eu não imaginei, porque primeiro naquela época, na minha cabeça, o maior goleiro do Corinthians era o Ronaldo Giovanelli. Claro, as pessoas falavam também muito do Gilmar dos Santos Neves, mas o maior que eu tinha visto era o Ronaldo Giovanelli. Eu não sou propriamente um especialista em biografias, mas fiquei muito contente quando recebi esse convite da Márcia, da Universo dos Livros, porque o Cássio é um ídolo, antes de tudo, do meu filho. Meu filho Daniel hoje tem 15 anos, nós acompanhamos a Libertadores toda do tobogã, só o jogo com o Vasco a gente estava na numerada porque não tinha mais ingresso. Paga um pouquinho mais caro, mas não vai perder, né? E ele é um ídolo do Daniel, e também ao lado do meu filho eu passei alguns dos nossos melhores momentos vendo ele ser decisivo naquela Libertadores, depois no Mundial, enfim, é uma grande história. Eu acho que onde tem uma grande história, o jornalista não pode se furtar de contá-la, não é mesmo? Está corretíssimo. A ideia do livro partiu da livraria, sua ou do próprio goleiro Cássio? Partiu da editora Universo dos Livros. A Márcia já tinha essa experiência deles terem feito a biografia do Marcos, né, com Mauro Betti. E ela me procurou e falou, olha, eu quero fazer uma biografia de um ídolo do futebol, de preferência do Corinthians, que ainda não tinha sido contemplado. E o maior ídolo do Corinthians em atividade é mesmo o Cássio. Eu acho que isso ninguém nega, né? Então, ele sim é o maior goleiro da história do Corinthians. Ele é como eu coloquei aqui, o maior goleiro da história do Corinthians. Tem uma diferenciazinha entre o maior e o melhor, né? Sim, é verdade. Tecnicamente pode ter tido gente melhor, e acho até que teve mesmo, mas ele é o mais marcante. E tão marcante quanto ele é o Ronaldo Giovanelli, que assina aqui a orelha, né? Afirmando que o Cássio é mesmo o maior goleiro da história do Corinthians. Como diz Ronaldo Giovanelli, né? Gigante Cássio. Gigante né? Cássio. E era essa a próxima pergunta que eu ia fazer. Quando você acha que o Cássio ultrapassou goleiros como Leão, Dida, o próprio Ronaldo Giovanelli, Gilmar? Quando você acha que chegou no ponto que falou, não, agora ele escreveu o nome na história e é o melhor? Eu acho que a partir das conquistas, na abertura eu faço um texto dizendo justamente isso, né? Que eu demorei muito mesmo até ter a coragem de bancar a afirmação que está escrita aí em cima. O maior goleiro da história do Corinthians. Sim, porque eu faço é forte, né? Eu faço aqui no texto uma homenagem a todos os outros, ao Gilmar, ao Ronaldo Giovanelli, ao Tufi dos anos 20 e 30, ao Cabeção, ao Dida.
que defendeu 2 pênaltis do Raí, isso é inesquecível. Inclusive, saindo um pouco do roteiro, nesse jogo que o Corinthians venceu o São Paulo, que o Dida pegou 2 pênaltis, no segundo pênalti foi um lance no qual ele se machucou e teve que sair do jogo. Isso. E não sei se você se recorda, entrou o Maurício no gol, ele fez uma defesa que é outro... sacramentou a vitória do Corinthians naquele dia. Então, você vê, temos também goleiros pontuais, né, de momentos pontuais, por isso que eu faço uma homenagem aqui. Eu citei não nominalmente, mas são 113 goleiros em 109 anos de história. Do Felipe Valente, que foi o primeiro lá em 1910, ao Kaique França, um dos reservas do Cássio, que agora recentemente está indo para o Oeste de Ex-Itápolis, né? O Oeste de Barueri, e o último a estrear foi o Kaique França em 2017. Então eu fiz questão de citar todo mundo aqui, se não nominalmente, mas o número de goleiros e os principais, justamente para dizer que essa escolha não é aleatória. A gente está falando que ele é o maior, nós fizemos uma comparação com todos os outros. As pessoas mais precipitadas costumam falar, e fulano, e Beltrano, e Cicrano. Eu acho que o Cássio foi protagonista nas grandes conquistas, nas maiores conquistas da história do clube, em muitas delas. Então acho que só por isso já justifica o fato de ele ser considerado o maior. Campeonato Paulista, Recopa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Mundial. Qual o título mais importante que o Cássio deu para a torcida corintiana? Bom, indiscutivelmente, se existe um título mundial, ele é o maior de todos. A Libertadores era muito aguardada. E eu acho que a defesa do Diego Souza, do lance com o Diego Souza com o Vasco, que eu chamo aqui no texto, no livro, a maior de todas as defesas. Aliás, o livro começa na prática com a descrição daquela cena. Eu acho que é aquele o momento em que o Cássio se faz um grande goleiro, um goleiro diferente. Ele tinha assumido o posto há pouquíssimo tempo, tinha assumido 3 partidas na Libertadores. Uma bucha danada contra o Emelec fora de casa. Depois que o Júlio César, infelizmente, falhou, tinha pouquíssimos jogos pelo Corinthians, até pouquíssimos jogos na carreira, considerando-se que ele já era ali um goleiro de 25 anos de idade. E ali ele se fez o goleiro que se tornou. Então acho que aquele foi o ponto fundamental, né? Por características muito particulares do Corinthians, a Libertadores era mais aguardada que o Mundial. Primeiro que o Corinthians já tinha um Mundial. Sim. Né? Mas faltava essa questão da internacionalização. Eu acho que ali foi um divisor de águas na carreira dele. É verdade. 2 defesas para ser comparadas, que eu já vi que está no livro. Uma delas, Diego Souza, o momento cara a cara, e a segunda, a defesa que ele fez no chute do Moses. Essa falta aqui, né? Essa falta aí. Que ele usou a envergadura dele. Mais uma vez, né? Mais uma vez. Muito característica. Tendo em vista importância e defesa plástica, qual que foi a mais bonita e qual que foi a mais importante? Eu acho que a mais bonita foi a do Moses, mais plástica. Ele mesmo fala isso no livro sobre a dificuldade daquela defesa, de mão trocada, a explosão. Sim. A mais dramática foi aquela do lance do Diego Souza, porque tem tudo. Poxa, o cara carregou a bola. Eu coloquei aí o tempo certo, o número de segundos e centésimos, desde o campo dele, sozinho, num Pacaembu lotado e em silêncio. Que explode depois do lance. Parecia que foi um gol, né? Se fosse um gol, e foi um gol do Corinthians, né? Eu até no texto falo que só se ouviam no Pacaembu, naquele momento, a marcação dos instrumentos da Gaviões e os corações batendo, esperando a conclusão do lance. Quando eu falo a maior de todas essas defesas, eu faço uma referência a ser talvez uma das maiores defesas da história do futebol. O cara carregando a bola, cara a cara, desde o seu campo de defesa até o nariz do goleiro, e o Cássio conseguir a proeza que conseguiu, é uma coisa mesmo para a história do futebol mundial. Me lembro que eu estava assistindo esse jogo com o meu pai, um grande abraço para o meu pai, Antônio Xavier. A gente estava assistindo o jogo na sala de casa, e quando o Alessandro tentou alçar aquela bola que bateu no jogador do Vasco e sobrou para o Diego Souza,
Mas ali, olha, meu pai só não chamou a mãe dele de santa, porque o xingamento começou antes já. Eu garanto que ele lembrou do Guinei, do Alexandre Lopes em 96, do Coelho fazendo gol contra, Sim. do Marcelinho perdendo o pênalti contra o Palmeiras, porque realmente o Corinthians sempre teve um vilão. Marcelinho menos vilão nessa história, porque ele deu a cara para bater, mas os outros falharam, né? Jogadores de defesa que falharam. E também na hora do lance, eu estava no estádio, na hora eu pensei, eu olhei para o Alessandro e falei a ele, porque a gente sempre esperava um vilão. E o Sim. Cássio o salvou no livro, o Cássio conta que o Alessandro agradeceu ali já na rodinha dos jogadores, no fim do jogo, agradeceu porque aquilo mudou a carreira do Alessandro no próprio Corinthians, né? É verdade. Hoje, a gente sabe que o Cássio, daqui a alguns anos, vai se aposentar e é difícil imaginar outro goleiro sendo dono da meta do Corinthians. Essas projeções são sempre perigosas, né? Porque imagino que se alguém perguntasse isso lá nos anos 50 para os 60, depois que o Gilmar acabou saindo para o Santos, as pessoas também falavam, é difícil imaginar alguém da envergadura do Gilmar. Quando o Ronaldo saiu, também as pessoas falavam, dificilmente alguém ficará 10 anos. Mas ele é muito marcante, ele fala isso aqui, o livro acaba com uma carta aberta à fiel torcida, né? Que é escrita não, é um depoimento que ele me deu, e eu transcrevi o depoimento do próprio Cássio, em que ele fala da intenção de continuar no Corinthians, inclusive depois de parar, ele pensa em jogar até os 40 anos, ele pensa em ficar também no Corinthians, ali ou com categorias de base, ou ligado ao futebol. Então, gaúcho de nascimento que ele realmente se converteu ao corintianismo. O Cássio é hoje uma marca do Corinthians, é um grande ídolo da história do clube. É difícil imaginar alguém superá-lo, a não ser que alguém consiga ser campeão da Libertadores e do Mundial, sendo protagonista como ele foi. Igual ele foi, isso é bem verdade mesmo. Além desse livro que foi lançado agora, você também lançou o Almanaque do Corinthians, né? Isso, o Almanaque do Timão, que hoje existe como aplicativo de celular. Ele era originalmente um livro, e ele é simplesmente o registro de todos os jogos da história do clube e todas as biografias, não biografias inteiras, livros como essa do Cássio, mas pequenas biografias de todo mundo que vestiu pelo menos uma vez a camisa do Corinthians ou que foi técnico do clube. Hoje é um aplicativo para celular atualizado online. Corinthians joga, a gente está anotando. Eu e o meu querido filho Daniel, um abraço para o Daniel, corintiano Daniel. É isso aí, gente. A gente conversou aqui com o Celso Zelt, monstruoso e autor dessa maravilhosa pintura aqui, Cássio, o monstro. O pessoal costuma perguntar quando vai ser noite de autógrafos, lançamentos. Teremos o lançamento com a presença do Cássio ainda em janeiro. E estaremos lá, com toda certeza a gente vai estar conversando, já marcando aí para a gente poder estar lá, fazendo essa cobertura para trazer para vocês do Tudo Timão, beleza? Como a gente acha você nas redes sociais? @CelsoUNZ no Insta, CelsoUNZ no Twitter e Celso Zelt no Facebook. Celso Zelt 1, 2 e 3, todos são meus. Perfeito, muito obrigado pelo carinho, pelo tempo, a dedicação de estar aqui. E eu tô ansioso para ler, viu? Tô ansioso para ler esse livro, já vou levar um agora já. Que bom, muito bom. Obrigado, um abraço a todos e vai Corinthians. Vai Corinthians.